Eu vou resolver essa questão usando o esquema da regra de 3 simples que eu apresentei na outra videoaula. Eu vou deixar o link para ela na descrição dessa daqui. Lá no enunciado, nós temos um contexto que envolve um operador de máquina que ganha R$300 por 6 horas trabalhadas. Então, o que você já percebe é que existem duas grandezas envolvidas na situação problema. Uma é a quantidade de horas de trabalho e a outra é o valor ganho em reais por esta quantidade de horas de trabalho. A gente já até pode organizar essas duas grandezas, uma vez que vai ser indispensável descrever todos esses detalhes nas duas colunas determinadas por essas duas grandezas. Então, por exemplo, por 6 horas de trabalho, o operador ganha R$300. Então, o 6 a gente escreve lá na coluna das horas de trabalho e na coluna do valor em reais a gente escreve 300, na mesma linha do 6. A gente tem que determinar a regra g de x, que nada mais é que o valor ganho em reais. Ora, g de x, então, tem que ser escrito lá na segunda coluna. E a gente sabe que este valor é o que ele vai ganhar por x horas trabalhadas. A gente escreve x lá na primeira coluna, na mesma linha que o g de x. De um modo simples, a gente pode ler esta tabelinha assim. Por 6 horas, o operador ganha R$300. Por x horas trabalhadas, ele vai ganhar g de x. E para continuar os cálculos, nós precisamos determinar se essas duas grandezas são ou não diretamente proporcionais. Por quê? Porque se elas forem diretamente proporcionais, existe uma maneira de se fazer os cálculos, que é diferente da maneira que envolve grandezas inversamente proporcionais. E também é diferente a situação daquela em que as grandezas não são nem inversamente nem diretamente proporcionais. E como a gente faz para determinar, para descobrir se essas duas grandezas são diretamente proporcionais? Vamos considerar as horas trabalhadas. Então, por exemplo, se a gente aumentar de 6 para 12 horas trabalhadas, o que vai acontecer com o valor em reais? Ele também vai mudar, mas se eu multiplicar por 2 a quantidade de horas trabalhadas, o valor em reais também vai ser multiplicado por 2. E isso tem sentido nesse contexto. Se eu multiplicar por 3, também o valor em reais ganho vai ser multiplicado por 3. E assim vai. Vale lembrar que a gente aqui está trabalhando num contexto simples, numa abordagem simples. Na prática, existem variações e situações das mais diversas em que você pode considerar, como, por exemplo, se esse operador pegar o trabalho que envolve muitas horas de trabalho, ele pode fazer um desconto aqui nos R$300, mas aí já é uma outra história. Se você olhar para as duas setas, você vai perceber que elas apontam para a mesma direção. Isso significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós podemos dividir o g de x por x, lembrando que o x não é zero, o x é um valor maior do que zero, e o resultado que a gente obtém da divisão de g de x por x é o mesmo resultado que a gente tem lá quando divide 300 por 6. Ora, mas vamos escrever isso. Eu vou representar este fato usando frações. Você lembra que fração quer dizer divisão? Então, ao dividir g de x por x, eu vou ter um valor que é a mesma coisa que dividir 300 por 6. E esse x aqui embaixo, vamos lembrar de novo, que ele não é zero. Então, eu posso fazer essa divisão ou representar esse quociente por essa fração sem nenhum problema. Nós temos agora uma equação. E como resolver essa equação? Num primeiro momento, eu posso olhar ali e fazer esse cálculo. 300 dividido por 6, que dá quanto? 300 dividido por 6 dá 50. Então, g de x sobre x é a mesma coisa que 50. Eu tenho que deixar a g de x sozinha aqui do lado esquerdo. E para isso, eu vou multiplicar os dois membros dessa equação por x. Posso fazer isso? Posso, porque o x não é zero. Ao multiplicar o lado esquerdo por x,
eu vou ter um cancelamento daquele x com esse outro aqui, e do lado esquerdo só sobra g de x. Mas só que quando eu faço isso numa equação, eu tenho que executar essa ação nos dois membros da equação. Ou seja, eu vou ter que multiplicar o 50 por x também. Logo, a g de x vai ser igual a 50x. No contexto das funções, a variável x é chamada variável independente, que é a quantidade de horas. E a g de x, que é o valor em reais que é calculado a partir da quantidade de horas, é a variável dependente. Nesse caso aqui, se você tiver 8 horas de trabalho, então o operador vai ganhar g de 8, que é 50 vezes 8, ou seja, R$400. E assim vai. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe com seus colegas, com seus amigos.